É isso. Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca é. Ana Nogueira. Para falar sobre cabeça de viajante. Tava com saudade da gente, amor? Oh, a gente voltou. Voltamos. A gente tava sem gravar vídeos porque estávamos viajando. Nos últimos 10 dias estávamos em Lisboa. Meio trabalho, meio de férias. E aí a gente trouxe para essa conversa cabeça de viajante no trampo. Exato. Como a gente aproveita algumas posturas e algumas características que a gente tem quando tá turistando, quando tá de férias, para melhorar o nosso dia a dia e a nossa carreira. Exatamente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é algo que a Ana adora fazer quando a gente viaja, que é planejar, não é isso? Isso aí, quando a gente vai viajar, a gente começa um processo muito estruturado de planejamento. Desde o momento que a gente escolhe o destino até o dia de embarcar. A gente pensa na documentação necessária, qual que é a moeda local, quanto a gente vai levar de dinheiro por dia, quais os lugares imperdíveis naquela cidade. A gente devora guias, a gente estuda a política local, a economia, a cultura. Enfim, a gente faz uma imersão e a gente de fato planeja para que a gente extraia o melhor daquele período. É isso mesmo. Fundamental. E no trabalho a mesma coisa, bicho. É não isso aí. assuma que você sabe de tudo. Na verdade, você tem que estudar sobre aquele assunto no qual você vai mergulhar. Eu acho inadmissível as pessoas entrarem numa reunião sem ter lido sequer a pauta da reunião. Portanto, quando você vai trabalhar, você precisa mergulhar nas pesquisas de mercado, na análise da concorrência, nos indicadores políticos, econômicos, socioculturais daquilo que você está fazendo. Você tem que fazer pergunta para cliente, você tem que ler, estudar, perguntar, mergulhar no assunto da mesma forma que a gente faz quando a gente vai viajar. Exatamente. E assim como você planeja a sua agenda nas férias, não comece um dia de trabalho sem saber quais são as entregas ou etapas essenciais para aquele dia. É assim que a gente precisa trabalhar para ser efetivo no uso do nosso tempo. Exatamente. Segunda coisa, olhar curioso, assumir que você não sabe. Quando a gente está viajando, a gente curte e a gente está com um olhar mais apurado para cada detalhe daquela paisagem, daquela cidade. A gente não tem vergonha de perguntar o caminho, a estação de metrô mais próxima, quanto custa, se tem desconto. A gente faz pergunta, qual que é o museu imperdível, se tem alguma exposição. A gente está o tempo inteiro assumindo que não sabe e aberto a perguntar. Essa é uma postura também bastante importante para todo mundo que trabalha. Exatamente. Fazer boas perguntas. Na verdade, o executivo e a executiva adoram o som da própria voz. E isto é um problema, porque você fica conversando consigo mesmo. Aí a gente não consegue inovar, porque a gente teoricamente já tem todas as respostas, o que é uma fatalidade para sua carreira. Fica ligada nisso. E às vezes a gente tem vergonha, né, de fazer pergunta. Ai, parece que eu não sei. Ai, eu vou me expor. E é o contrário. Quanto melhores forem as suas perguntas, mais valor vai ter o teu papel, a tua entrega para a organização. Né? Sem contar aquele momento em que você faz uma pergunta cuja resposta, teoricamente, você já sabe e a pessoa responde outra coisa. Já aconteceu com você? Mas direto, irmão, irmã. Acontece muito na família. Às vezes você pergunta alguma coisa para os seus pais, para os seus amigos, para os seus filhos, e eles te trazem uma surpreendente informação sobre eles mesmos. Então é a mesma coisa no trabalho. Eu ando muito preocupada com esse excesso de sabichões que a gente tem no mundo corporativo. Verdade. É isso. Terceiro ponto, cultura local. Quando você viaja, você precisa se adequar àquela cultura, não é mesmo? Exatamente. E de novo, a gente, quando viajante, está mais aberto a ter mais empatia com a cultura local, a se adaptar, a estudar para não cometer nenhuma gafe, não fazer nada que ofenda aquela determinada cultura. E isso é muito importante quando a gente fala de diversidade no trabalho, mas também quando a gente fala de diferentes aspectos, né, da nossa rotina. Agora, não é assim para tudo. Não. Por exemplo, a gente estava em Portugal e lá em Lisboa, né, alguns bares ainda têm áreas para não fumantes e áreas para fumantes em ambientes fechados. Dentro do restaurante, amores? Dentro do restaurante.
O que pra gente não faz o menor sentido. A gente sabe, né, que não dá pra separar a fumaça dentro do ambiente fechado e isso faz mal pra saúde, enfim. Então, a gente também precisa ter uma indignação constante e mudar algumas coisas que não fazem sentido. Então, significa que se você entrou numa empresa e essa empresa tem uma cultura que não está alinhada com seus valores, pessoas muito agressivas, humilhação na hora de cobrar resultado, não quer dizer, e a gente não está dizendo que você tem que se adequar à cultura local. Não. Você tem que mudar. Se você for um profissional de desenvolvimento humano, cabe a você treinar líderes e liderados para mudar esse cenário. Se você for um colaborador, cabe a você também se posicionar e dizer, gente, tem um jeito mais divertido, dinâmico, barato, produtivo de trabalhar e eu gostaria que a gente fosse aprender mais sobre isso. E se a empresa disser não para suas sugestões, aí você sai dela, porque você não tem que se adequar a uma cultura que vai fazer mal para sua saúde. Que não combine com os seus valores, né? No caso de um país, é só você não morar lá. Ou mudar bem de bar, tem bar que não permite fumante. É um jeito menos radical. É que eu sou mais radical mesmo. Muito bem. Outro aspecto, disposição, produtividade. Quando a gente está viajando, a gente quer aproveitar o dia, a gente quer aproveitar cada segundo. Viajar precisa de energia, por isso você tem que se alimentar bem, você tem que acordar cedo, você tem que se preparar previamente para o fuso horário, tem umas coisas aí relacionadas a isso. No trabalho é a mesma coisa, você tem que fazer uma meditação, uma yoga, você tem que fazer terapia, você tem que cuidar da sua alimentação, fazer exercício físico, cuidar da sua saúde para estar de corpo e alma naquele trabalho. Eu tô cada vez mais indignada com pessoas que continuam de mau humor no trabalho, isso tem a ver com o nosso próximo ponto. Viajar e trabalhar precisa de felicidade e bom humor. Ah, mas eu não sou bem-humorado. Vai se tratar, meu irmão. Tanto viagem quanto o trabalho vai requerer a sua energia. Então, é engraçado, a gente, obviamente, viaja muito e fica de olho nos casais. A quantidade de casal que quebra o pau na viagem é quase estatístico, que a gente vai encontrar um número grande de casais que numa viagem deliciosa, Veneza, aconteceu em Veneza, aconteceu em Nova York, aconteceu agora em Lisboa, nos lugares mais paradisíacos, os casais quebrando pau, porque não cumpriram a etapa primeira do nosso vídeo aqui. Planeja. Exato. Se você planeja, você sabe que tem uma hora que você tem que parar para almoçar. Eu sou, por exemplo, sou um animal que, se não alimentado, pode matar e ferir pessoas gravemente. Então, a Ana sabe que no nosso roteiro, que ela tem um estômago desse tamanho, ela pode seguir de um museu para um teatro sem problema. Eu preciso comer, amores. Então, isso, é você respeitar também as tuas fragilidades para que você controle o seu humor, o seu temperamento, tanto na viagem quanto no trabalho. Exatamente. Quando a gente fala de produtividade, a gente entregar o máximo, estar no máximo da nossa capacidade, a gente também precisa buscar o equilíbrio para ter e manter a felicidade. Então, se a gente tem uma hora de almoço, faça essa uma hora de almoço. Isso é essencial para você descansar o seu corpo e a sua mente, para você se alimentar corretamente. Não fica comendo um sanduíche enquanto trabalha na frente do computador. Não pode ser assim, isso não é sustentável, né? E esse é um exemplo, mas para várias coisas que a gente precisa cuidar para, de fato, manter a energia no máximo da sua capacidade, né? Exatamente. E com isso vem o nosso último item de hoje, que é inovação em tudo. É óbvio que os lugares vão mudando à medida em que você viaja. Então, tem lugares novos, restaurantes novos sendo criados, museus novos sendo abertos, exposições itinerantes. Então, você tem que procurar um novo. Não adianta você ficar preso num guia que foi feito, sei lá, quando. Ou num livro de administração que foi escrito pelo Henry Ford, que morreu faz tempo pra caralho. Você precisa também ter um olhar para a inovação, porque está acontecendo de novo. Os ouvidos e os olhos bem abertos para entender de inovação e trazer inovação, né? Isso tem a ver com você não ficar falando o óbvio. Isso é outra coisa chatíssima que acontece quando a gente vai viajar, que são as pessoas mandando e-mails para você. Oi, vou para Paris. A pessoa fala, não esqueça de ir até a Torre Eiffel. Não, jura? Em Paris,
Puta que pariu. Acontece muito isso. As pessoas entrarem numa reunião e falarem o óbvio, né? Ou alguns jargões, que é chatíssimo também, né? Por isso que a gente criou o Bullshit Bingo, que é um vídeo que você tem aí, e que é uma prática que você e eu já ouvimos falar 1000 vezes, que é essa coisa de algum termo entrar na moda e as pessoas ficarem falando o óbvio e se parafraseando, né? Então, assim, não diga pra eu cuidar da minha carreira e ser disruptivo. Amor, disruptivo já está no DNA. Não diga coisas óbvias numa reunião. Você precisa trazer inovação e novas ideias para aquele ambiente, para aquele cenário. É isto ou cale a sua boca. É isso aí. E, de novo, viagem é bem bom para isso, né? Porque a gente acredita muito que a inovação vem do comportamento, vem da ideia que você coloca em prática. Não necessariamente tem a ver com tecnologia. Quando você está viajando, a gente, por exemplo, gosta muito de ver museus, ver novas exposições, intervenções artísticas e tal. E tudo isso alimenta a gente num nível tão alto de novas conexões neurais e, consequentemente, novas ideias para o trabalho, para o dia a dia, né? Desperta tanto a nossa sensibilidade. Então, aproveite também a viagem para aumentar o seu repertório e, com isso, conseguir inovar no dia a dia, independente da sua área de atuação. E que é melhor, você pode viajar na sua cidade. Lógico. Eu conheço um monte de gente que não conhece o museu da sua cidade, não conhece o teatro da sua cidade, não conhece o parque da sua cidade. A biblioteca. A biblioteca da sua cidade, né? Então, essa é uma coisa legal também. Você ter tudo isso no seu lugar de origem. Você fazer tudo isso num final de semana. Porque a gente viaja e é louco, a gente fica tirando foto de estátua da praça. A gente vai lá ver quem é aquele personagem daquela estátua. Porra, tem uma estátua na sua esquina e você não sabe de quem é. Então, esse teu olhar de viajante, você pode e deve exercitar na sua própria cidade, no seu bairro, né? Atento às pessoas, conversando com as pessoas, na padaria, no supermercado, no banco, né? E tendo esse olhar curioso acerca do lugar onde você nasceu. Isso é muito importante também, porque eu vou te falar, cara, a gente viaja pra caramba, mas o Brasil, hein? Que país maravilhoso, cada cidade legal, cada gente boa, cada comida gostosa, cada grafite genial, né? Você não precisa sair do Brasil para fazer uma viagem incrível, talvez você não precise sair nem do seu bairro. Os filósofos dirão que você não precisa sair nem da sua casa para fazer uma viagem bem legal. É isso aí. É isso aí, é só despertar o seu olhar. Estamos de volta. Mande sugestões, críticas, ameaças e novos temas pra gente falar aqui. Então conta aí pra gente. Eu tenho gostado muito das mensagens que a gente está recebendo nas redes sociais. Conta aí quais são os seus dilemas, suas dúvidas, quais são as coisas com as quais você concorda e principalmente com as quais você discorda da gente. E a gente vai ter o maior prazer em gravar um vídeo exclusivo para você. Isso aí. Até mais. Até mais, gente. Voltamos. Ai, como é gostoso chegar em casa, né? Ai, é muito bom. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.